causas, mas assim, para te contar de onde, a minha memória de onde vem isso, Fique vem à da minha vontade. infância. Eu lá em Marabá, época de colégio, eu lembro que no bairro do Amapá ali, eu me reuni com alguns colegas. Ah, vamos criar um clubinho aqui, um clubinho para a gente proteger o bairro, onde tem mato, onde tem lama. Aí a gente fazia uns cartazes, a gente se reunia. A ideia era minha. Aí a gente pregava nos postes, não Pô, jogue bacana. lixo, não. Umas coisas assim, eu não sei de onde veio isso, né? Aí tá. Na época da faculdade, eu tinha um professor de comunicação comunitária. E ele sempre. É o Niltinho, o professor Niltinho. Eu estudei na Federal de Goiás, Universidade Federal de Goiás, lá em Goiânia. E aí, ele sempre falava nas aulas, né, das causas. Ele era ligado ao MST. Ele não era uma das pessoas do MST, mas ele tinha essa ligação com o Ele tinha movimento. conhecimento, né? Por quê? Conhecia. Porque como ele era professor de comunicação comunitária, ele montava nos acampamentos rádios comunitárias para que essas pessoas tivessem oportunidade de ir lá, falar, se expressar. E aí ele queria mostrar para os alunos como era essa comunicação popular, né, que não era na grande mídia. E eu gostava daquilo. Aí uma vez a gente foi para um trabalho de campo, eu dormi um final de semana no acampamento do MST, só que eu fiz muitas perguntas indiscretas, eles não gostaram. Tem umas Curiosa! experiências interessantes, né? 18 anos, moleca, eu queria perguntar umas coisas meio polêmicas, assim. Aí, curiosidade, né? Até ingenuidade minha. E aí eles assim meio que se olhavam, desconfiados, aí começaram a falar pouco, né? Olha, essa fedelha aqui está se intrometendo demais. Mas foi muito interessante a experiência. E aí, respondendo a sua pergunta, Eu fiz duas numa só, não foi? de causa. Eu acho que no É, jornalismo todo dia a gente atua e consegue exatamente. ajudar nessas causas, né? Eu já consegui tratamento médico, né, fazendo uma reportagem para pessoas As pessoas, desculpa, as pessoas procuram. muito. Manda, por exemplo, consegue até, sei lá, o WhatsApp, consegue Sim. tuas redes. As pessoas vão lá no privado, né? Vão. Priscila, estou precisando disso, enfim. E não há como a gente não se tocar, né? Se sentir Sim. tocado por uma situação dessa. Então conte, por favor. Teve um caso de uma escola que estava em situações precárias, e aí eu fui lá, fiz uma matéria, e anos depois eu encontrei alguém da escola, não lembro se foi um pai, que me agradeceu, que disse que o problema foi resolvido. Um buraco, às vezes a gente fica assim, quando chega uma pauta de buraco, eu estudei 4 anos e depois fiz pós-graduação, né, para ir fazer a matéria de buraco. Mas a gente está, às vezes, não dando a importância para algo que, para aquela comunidade ali, né? Eu estou falando assim na pequenez, às vezes você fica ali chateada, eu queria fazer uma grande reportagem. Só que aqui em Belém tu pode fazer uma grande reportagem sobre buraco. Sobre buraco, aqui rende, né? Muito. Né? A prefeitura... Mas às vezes você quer pegar aquela reportagem elaborada, aquela matéria investigativa, não vai ali faz o factual do buraco. Tal da matéria bem produzida e tal. Viu? Deixa eu só continuar aqui. Belém está precisando de cuidados em relação ao buraco. É só a prefeitura? Não sei. Governo pode se embrenhar nisso também? Pode. E por que não? Mas... E aí eu lembro que foi um buraco no bairro do Jurunas. Isso já tem um tempo, não foi nessa leva agora, da cidade toda esburacada, já tem alguns anos. Aí por que eu lembro disso? Os buracos não são de hoje também, né? Agora tá um pouco pior. Aí uma pessoa depois me encontrou, me escreveu e disse, olha, muito obrigada, depois que você veio aqui e fez a reportagem, no mesmo dia resolveram o problema, não teve mais acidente, não atrapalhou o meu negócio. Então, eu acho que já é uma causa legal. E também eu me envolvi muito em causas relacionadas à infância, porque eu participei de um projeto da Rádio Margarida, que é uma ONG muito respeitada, né, no Pará, inclusive no Brasil. E foi um projeto que foi patrocinado, né, ganhou numa lei de incentivo, e a gente tinha um programa de rádio que era todos os sábados na Rádio Nama, e eu apresentava o programa. Era um programa que tinha especialistas, tinha entrevista, tinha reportagem, tinha radionovela, aquela pegada da ONG, né? E foi muito bacana, porque eu acho que a gente conseguiu atingir muita gente, muitas famílias escreviam para a gente e diziam que escutavam o programa, acordavam no sábado de manhã para escutar o programa, que conseguiam levar aquelas crianças daquela comunidade, daquele bairro, para escutar o programa, para entender o que era violência sexual, o que era violência doméstica, sabe, muitas coisas relacionadas à infância. O ECA, porque tem muita gente que tem uma visão totalmente errada, né, deturpada
deturpada do ECA, aquela frase, né, aquela frase limitante. O ECA é para proteger bandido. Não, o ECA é para proteger os nossos filhos, as nossas crianças, em todos os direitos. Estatuto da criança e do adolescente. É o direito da criança de estudar, o direito da criança de ter uma vida saudável, o direito da criança de não ser violentada. Então, não tem a ver só com essa questão policial, né, que é polêmica, do adolescente que comete um ato infracional, enfim, isso já é outro tema. E também me envolvi muito em causas ambientais. Eu conheço um galês, o Dan Baron, ele nasceu no país de Gales, e hoje ele mora em Marabá, e ele tem um projeto belíssimo de cultura e meio ambiente voltado para crianças e para jovens do bairro do Cabelo Seco, que é como se chama o bairro Francisco Coelho, onde começou Marabá. E como é que eu conheci o Dan Baron? Olha que história, eu morava na Inglaterra, e lá eu escrevia numa revista chamada Jungle Drums. Que ano era isso? Eu migrei em 2002 e fiquei até 2006. Eu saí do Brasil para estudar e fui parar em Londres. E lá eu trabalhava na revista. Não era o que me gerava renda para me manter lá, porque é um país caro, né? Mas eu trabalhava voluntariamente na revista. Todos os jornalistas que trabalhavam para essa revista eram voluntários, não recebiam nada. Mas quando a revista promovia eventos culturais, aí a gente recebia. E eu fiz uma reportagem, a gente tinha um conselho editorial, e aí, quando nós decidimos entre umas pautas de capa, foi uma ideia que eu dei, que era para falar sobre britânicos que fizeram a diferença no Brasil, que estavam ou vieram no Brasil e que alguma coisa, né, de importante, algum legado eles deixaram para o povo brasileiro. E nós conseguimos identificar alguns deles. Um deles era o Dan Baron, que nasceu no país de Gales. O Dan veio para o Pará, ele tinha uma ligação, ele era professor na Universidade Federal de Santa Catarina, então ele teve ligação com o pessoal do MST lá, e depois ele veio para o Pará logo depois da chacina de Eldorado, na Curva do S. E ele foi o arte-educador que ministrou uma oficina com aquelas famílias, né, que perderam os trabalhadores rurais lá nessa chacina, que resultou 2007. Acho que foi, né? 2007, isso eu não me recordo o ano mais. Mas lembra do Monumento das Castanheiras? Puxa aí a chacina para a gente não dar informações. Vamos seguir. O Eliseu vai passar para a gente daqui a pouco. Sim. E aí ele veio logo após. Eldorado. Ministrou essa oficina de arte e educação, de teatro, porque ele é diretor. Acho que foi em 97, na verdade. Eu acho que foi. Não foi 2007, não, porque 2007 eu já tinha voltado para o Brasil. Isso. Foi bem antes. Eu ainda Chacina de Eldorado, aí ele fez essa oficina de arte e educação que resultou naquele monumento das 19 castanheiras que foram colocadas lá no local, na Curva do S, representando cada trabalhador. Então, 96 está nos dizendo aqui. Eliseu, desculpa, gente. Eu tinha 16 anos na época. A gente se equivocou na questão aí de uma década e, na verdade, né? Eu não sou muito boa de data, não. Eu troco tudo. Isso. Então, o Dan Baron, nessa ocasião, estava lá na cidade de Winchester, que é a cidade do rei Arthur e a Távola Redonda. Aí a revista falou: Priscila, você vai para lá para entrevistar o Dan Baron. Aí eu não recebia para fazer aquele trabalho, mas todos os custos para fazer as reportagens eram pagos. Imagina, né, a minha expectativa. E eu nesse período eu ainda não falava o inglês tão bem, né? E aí eu falei, gente, eu vou ter que entrevistá-lo em inglês? Eu fiquei nervosa já, né? Mas aí fui. Só que ele falava português muito bem e disse que eu poderia ficar à vontade de entrevistá-lo na minha língua. Perfeito. Aí eu fui para lá, não entrevistei ele na mesa da Távola Redonda, que inclusive é pequena, viu, Plácido? Não é tudo aquilo? É uma mesinha! É muito pequena. Olha a revelação, revele aí. Tem mais uma vez, atenção, lá. Pessoal, tem uma câmera. Fala pontualmente, atenção. A mesa do rei Arthur, da Távola Redonda, não é uma mesa grandona como a gente olha, né? Nas histórias, nos contos, é uma mesinha. Tá lá no museu. E aí eu entrevistei o Dan. Já sabe, né, Eliseu? Aí o que aconteceu? Tá, para acelerar, porque eu falo muito, né? Não, tranquilo. Aí entrevistei o Dan. É que você acabou de nos proporcionar um bom corte para o nosso canal. Ai, que legal. Aí o Dan, entrevistei ele, mais outros 3 britânicos. Tá, isso foi no ano de 2003, eu acho, 2003, 2004. Aí voltei para o Brasil em 2006, nunca mais ouvi falar do Dan Baron, não sabia nada mais dele. E aí teve o Fórum Social Mundial em Belém.
E como Universidade Federal do Pará? E na Universidade Rural também. Também, né? Isso, foram as duas sedes. E quando eu soube que ia ter o fórum, iam vir pessoas do mundo inteiro, ligadas a direitos humanos, causas sociais. Aí já vem gente achar que direitos... Esses dias eu tive que escutar de alguém que direitos humanos estraga o Brasil. Gente, quem fala isso é porque não sabe para que serve os direitos humanos. Enfim, isso também é outro tema, que se a gente for falar aqui... Vamos pesquisar, vamos estudar. Tá, vamos estudar, tá aqui a internet, tem tudo. Mas é o seguinte, aí eu falei, bom, vai vir gente do mundo inteiro, gente da África, gente da Ásia, e eu fui lá me oferecer para trabalhar até de graça no Fórum Social. E acabou não sendo de graça, eu tinha, né, um pagamento mensal, foi muito legal. E aí nós montamos um escritório, tinha um escritório de comunicação, e aí no final, quando já ia começar o fórum, nós somos divididos. Olha, Priscila, tu vai cuidar das pessoas que vierem, que falam inglês e espanhol. O outro colega, quem vinha, que falava francês e árabe, sei lá. Então tinha pessoas lá, né, que falavam outros idiomas. E aí, nisso, o Dambarão veio, porque a gente tinha a lista das pessoas que vinham. Eu falei, caramba, eu não acredito que esse cara vai estar aqui. E aí eu dei um jeito de encontrar com ele lá, conversei com ele, ele fez uma das palestras muito interessantes. Ele é ligado a várias pessoas, inclusive de governos da Europa. Ele é muito respeitado na Europa. E, pois ele veio e ficou no Pará. Ele veio para o Fórum Social e, coincidentemente, ele foi morar na minha cidade. Ele nem lembrava que eu era de Marabá e tudo, ele lembrou que eu fiz essa entrevista com ele e tudo. E hoje ele tem um projeto lindo, porque ele resgata adolescentes de Marabá de situação de risco social, adolescentes que já foram envolvidos no crime, meninas que já tiveram envolvidas na prostituição. E ele transforma esses meninos. Na verdade, não é que ele transforma, ele resgata a essência desses meninos e meninas artística. Então, eles têm bailarinos, tem músicos, ele leva esse pessoal para se apresentar na Europa, já veio aqui para o Valdemar Henrique para se apresentar, e são as coreografias da dança que ele cria, que ele proporciona, todas têm a ver com a causa ambiental. E aí ele me convidou, nesse período que ele estava no Pará, teve um congresso de arte e educação aqui em Belém, foi sediado aqui, vieram 2.000 pessoas do mundo inteiro e eu estava na equipe de comunicação. E também tinha uma proposta ambiental, né, defesa da Amazônia, ele sempre está na defesa da Amazônia. E recentemente não, há uns 4 anos, 5 anos, ele abraçou a causa daquela região sul do Pará. E existe um projeto, que inclusive foi abraçado pelo governo atual, mas é um projeto já antigo, de explodir os pedrais lá do Rio Tocantins. É o do Lourenço? Pedrais do Lourenço. Plácido sabe tudo, gente. Eu tenho ouvido Esse falar homem é muito bem isso. informado. Pois é, pega ali a minha região, né? Itupiranga, São João do Araguaia. O que acontece é que são 40 quilômetros de pedrais. Imagina o que vai ser explodir 40 quilômetros dentro de um rio. Inclusive, eu conversei com pessoas lá da UFPA que disseram que não tem nem como mensurar o impacto ambiental disso. Isso está nas pautas aí das autoridades, viu? É uma coisa que chama a atenção do noticiário. E vai inundar também, uma cidade, vai inundar São João do Araguaia. Ver como é que as pessoas vão proceder da melhor forma possível para não causar Eu sei que ele me convidou assim. para um movimento, ele criou um evento lá, vieram pessoas ativistas da Colômbia, dos Estados Unidos, do Canadá, e a Priscila, que foi daqui de Belém, nós fomos lá para o Rio Tocantins, lá na cidade de São João do Araguaia, e a gente estendeu faixa no rio, e eu lembro muito assim... Tudo na linha de frente. Eu sempre tô lá. E as pessoas, sabe que as pessoas me perguntam, o que tu ganha com isso? Te pagam para fazer essas coisas? Não, eu vou por amor, eu vou pelo que eu acredito. O que eu não acredito, eu não me envolvo.